Casa. Caro presidente Jorge Viana e caros colegas, antes de mais nada, com muita honra, quero fazer um registro aqui na tribuna de uma bancada de vereadores do nosso partido em Guaramirim, que se encontra aqui na tribuna de honra. Os vereadores Rafael Luiz Otto, Charles Long, a vereadora Sandra Jan e o vereador Everaldo Spren. Os 4 vereadores da nossa bancada em Guaramirim, um grande município na região do Médio Vale, começa o norte do estado, na região de Jaraguá, Joinville, é um centro de distribuição de gás para a nossa região do sul, para o nosso estado. É um município importante, ligado aos diversos portos, principalmente ali na região do São Francisco. Enfim, é estratégico o município. Os vereadores vieram a Brasília e também ao Senado para tratar conosco na Câmara de interesses daquela municipalidade. É com muita honra que nós registramos, apresento os mesmos aqui neste momento. Caro presidente e nobres colegas, venho trazer algumas reflexões sobre a importância da manutenção das APAES. É um tema que está muito presente hoje em função do debate da educação, das novas regras no campo da educação e a questão das APAES, até não só no Brasil, mas no meu estado tem um peso muito forte a questão das APAES. O Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, nos traz informações reveladoras sobre uma parcela da população merecedora de atenção redobrada. Os portadores de necessidades especiais, grupo cuja integração plena permanece um desafio ao país. De acordo com o levantamento, mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou mental. Juntos, formam expressiva parcela de 24%, ou seja, quase um quarto da população. Até eu fiquei e discuti com a minha equipe no gabinete. Olha, praticamente um quarto dos brasileiros, quer queira ou quer não, de um tipo ou outro tem alguma deficiência. E é um número expressivo. É muita gente no Brasil. A integração dessas pessoas ainda é um sonho distante, apesar dos notáveis avanços alcançados. Só para dizer, aí mandamos levantar dos Estados Unidos, que tem 50% a mais do que a nossa população brasileira, eles também têm, em vez de 45, tem 56 milhões, mais ou menos, em torno de 19% da população norte-americana. Eles também têm algum tipo de deficiência física, ou motora, ou auricular, ou qualquer uma dessas, eles têm, perde para nós em 5% mais ou menos, mas também é expressivo. Isso no mundo é muito forte. Hoje, temos reservas de vagas em concursos públicos para portadores de deficiência, apesar da carência na formação dos profissionais. Temos uma ampla legislação inclusiva, mas ainda não conseguimos o avanço básico e elementar de adaptar nossas calçadas para a acessibilidade plena. Eu falo em calçadas para não falar em prédios, nas estradas, nas rampas, nos carros, nos ônibus, para ter acessibilidade às pessoas com alguma deficiência. O campo da educação é emblemático na compreensão dessa carência. Dos mais de 45 milhões de portadores de deficiência, quase 25 milhões não têm instrução alguma ou não terminaram, ao menos, o ensino fundamental. Na outra ponta, entre aqueles que concluíram o ensino superior, são apenas 2,8 milhões.
Percentualmente, podemos dizer que apenas 6% de todo o universo de portadores de deficiência consegue o diploma do ensino superior, enquanto 56% não chegam ao ensino médio. É importante ressaltar, caros colegas, nobres senadores, que esse é mais um obstáculo a ser enfrentado por essas pessoas, que já lidam cotidianamente pela superação de suas dificuldades. Nesse momento, o Senado Federal discute mais uma importante etapa na batalha permanente pela integração. Está em tramitação, agora na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o projeto de lei que trata do Plano Nacional de Educação. O texto, aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, onde o projeto tramitou inicialmente, com a relatoria do senador José Pimentel, prevê que o atendimento escolar aos estudantes com deficiência deve ser universalizado na rede regular de ensino. Até aí, nenhum problema. Todos concordamos que a rede pública deve oferecer suporte e permitir uma inclusão para que os portadores de necessidades especiais. Diversas escolas municipais e estaduais estão seguindo esse caminho, com resultados formidáveis. É o que preconiza a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, da qual o Brasil é signatário. O texto reconhece o direito à educação para essas pessoas e se compromete a realizá-lo, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, com um sistema educacional inclusivo. O problema é que, com a redação proposta, esse atendimento seria feito exclusivamente pela rede pública, dificultando a atuação de entidades como as APAES no atendimento suplementar aos portadores de necessidades especiais. A APAE, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é um vigoroso e atuante movimento, com mais de 50 anos de atividade, presença em 2.000 municípios e 23 estados, atendendo cerca de 250.000 pessoas com deficiência. Indubitavelmente, trata-se de um relevante trabalho com pleno reconhecimento da sociedade. Contudo, não acredito que a questão deva ser personalizada em defesa desta ou daquela entidade. O objetivo maior é a inclusão permanente, com a capacitação da rede pública para atendimento ao portador de deficiência. Contudo, essa meta será alcançada pela união de forças com o trabalho da sociedade civil organizada e não pela sua exclusão. Uma opção não precisa obrigatoriamente eliminar a outra, tendo em vista que as necessidades de cada pessoa são variadas. Vale mais uma vez a máxima: é preciso tratar igualmente os iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade, para alcançar o equilíbrio. Repito, é preciso tratar igualmente os iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade, para alcançar o equilíbrio. Não podemos eliminar, por decreto, o direito às pessoas de buscar a formação de integração e a educação especial que melhor lhe convier. A liberdade de escolha e o respeito às necessidades peculiares a cada um é princípio básico de cidadania e respeito à dignidade da pessoa, de acordo com os mais elevados princípios constitucionais. São reflexões, senhor presidente, Jorge Viana e caros colegas, e senador Walter Pinheiro, que, pelo que eu vejo, deve falar em seguida, porque estava adentrando, e a permuta que nós fizemos foi para que não perdesse a oportunidade, para que, embora um direito, eu acho que é válido, mesmo os deficientes, de uma forma ou outra, que são 40 e poucos milhões no Brasil,
Nós temos praticamente 24% dessas pessoas, e os que frequentam as escolas, as repartições, as escolas públicas, claro, para adaptação, etc., e tudo, eu acho que é o fundamental. Agora, é necessário, como diz, tratar os iguais com igualdade, mas os desiguais também têm que ter as suas peculiaridades. Nós não podemos, elas têm que ter um tratamento diferenciado muitas vezes. Como o aluno muitas vezes é matemática, uma matéria mais técnica, às vezes tem que receber algumas aulas adicionais para acompanhar, porque essas pessoas também devem ter um tratamento diferenciado. Nós temos que ter esse cuidado. E as APAES no Brasil, e no nosso estado principalmente, o meu como Santa Catarina, tem um atendimento muito peculiar e nessas pessoas com alguma deficiência. É muito fundamental. Por isso que eu trago aqui, para nós consorciarmos, adaptarmos isso em conjunto, para que todos tenham seus direitos e possamos avançar cada vez mais. Essas são as considerações, caro presidente, nobres colegas, que não podia deixar de trazer na tarde de hoje. Muito obrigado.